Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Tema 1. A Bíblia Sagrada. Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance o teu coração nesse momento, querido amigo, querida amiga que está assistindo esse vídeo nesse momento. Meu nome é Caio Fábio, para você que talvez não me conheça, eu sou evangélico, eu pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu estou iniciando aqui um curso bíblico, um curso que vai ajudar muito no teu crescimento espiritual. Este curso bíblico que nós vamos iniciar aqui é o material da nossa igreja chamado Ouvindo a Voz de Deus. E se tem uma coisa que nós precisamos nesses últimos dias é ouvir a voz de Deus. E como que eu posso ouvir a voz de Deus? Somente se for através da sua palavra, porque aqui está a boca de Deus, aqui está a fala de Deus. E esses estudos, que serão vários temas, vários assuntos, serão todos baseados na Bíblia, na palavra de Deus, tá certo? Aqui eu não vou falar nada que vem de mim, mas o assim diz o Senhor. Então eu quero convidar você a participar deste curso. Este curso ao qual você não vai precisar pagar nada para você poder receber. O que é que você tem que fazer? Só se inscrever no meu canal. E na medida que você for um inscrito no meu canal, todos os sábados você vai estar recebendo este conteúdo, vários temas diferenciados. Hoje nós vamos começar com um estudo com o tema A Bíblia Sagrada. Vamos falar deste livro. Este livro que é amado por muitos, mas que também é odiado por muitos. E há muitos que hoje sofrem perseguições, e há muitos evangélicos que sofrem ataques porque amam esse livro, amam a palavra do Senhor. Então não há coisa melhor do que nós começarmos o estudo da Bíblia falando desse livro. Então esse é o nosso primeiro tema, tá certo? Mas teremos aqui vários temas que nós vamos estar aqui abordando com você. Desde já eu quero dizer para você que não importa se você tem religião ou não, não importa se você é católico, não importa se você é espírita, não importa que tipo de crença você faz parte. O meu convite é especialmente para você. Não importa a tua religião. Eu acredito que o mesmo lugar que eu almejo estar é o lugar que todos também almejamos, que é um dia estar no céu, que é um dia estar com Jesus, tá certo? E sempre lembrando de que a palavra de Deus, ela é uma só há um caminho, tá certo? E na medida que você for um inscrito aí, você poderá fazer seus comentários, tirar suas dúvidas, fazer perguntas, e a Bíblia terá o maior prazer de respondê-la, tá certo? Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia aí, pegue a palavra de Deus, que eu sei que você tem também, e desde já eu quero dizer para você que a versão que eu estou usando aqui é João Ferreira de Almeida atualizada, tá certo? Talvez a minha tradução não confere com a sua, mas eu quero que você entenda que a Bíblia é a mesma. Muda algumas linguagens, mas o sentido é o mesmo. Mas eu quero que você fique bem claro para você em qual tradução que eu estou usando aqui em minhas mãos. Tá certo, vamos lá. Vamos ter aqui algumas perguntas, serão várias delas, e vamos responder dentro da Bíblia cada uma delas. Mas antes de nós entrarmos nas nossas perguntas, eu quero passar para você algumas informações sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E quais são elas? Você sabe que a palavra Bíblia, ela vem de uma palavra no grego chamado biblion, que quer dizer, ou que significa livros. A Bíblia ela é sinônimo de escrituras sagradas, palavra de Deus, tá certo? Contém 66 livros. A Bíblia ela contém 66 livros. Como você sabe, são 39 no Antigo Testamento, que entra aí Gênesis, vai até o livro de Malaquias, e 27 no Novo Testamento, que começa aí de Mateus e vai até o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Ela foi escrita por 40 autores, aproximadamente aí 1.600 anos. Quais são as línguas originais da Bíblia? Elas são o hebraico, aramaico e grego. Todo o Velho Testamento foi escrito na língua hebraica e aramaica. Já o Novo Testamento, ele foi todo escrito na língua grega, seria a língua comum do povo, chamada de koiné. Então todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega.
E essas são as 3 línguas originais da Bíblia: hebraico, aramaico e grego. Muito bem. Então nós vamos lá. Vamos agora para algumas perguntas que eu quero que você veja claramente conosco. Como Jesus considerava a Bíblia? Como que Jesus, em seu tempo, ele via as Escrituras Sagradas? E como que eu e você também devemos enxergar a Palavra de Deus? Vamos lá. Nossa primeira pergunta, e a sua resposta está aqui no livro de João, no capítulo 17, versos 17, se você tiver com a sua Bíblia aí também, você pode abrir, mas vai aparecer aí na tela, caso você não consiga entender aí, vai aparecer também na tela. Diz o seguinte, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a palavra de Deus é o livro da verdade. E não é isso que o mundo hoje precisa? Da verdade? E a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela deve ser isso na vida do cristão. A única regra de fé e prática. Todo crente, todo cristão que hoje serve a Deus, ele precisa se basear unicamente na Bíblia, na palavra do Senhor. Sem a palavra de Deus, andamos em trevas. Por quê? Diz o livro de Salmos: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Uma vez que nós não andamos em conformidade com a palavra de Deus, andamos em escuridão, andamos perdidos neste mundo ao qual o pecado nos trouxe. Mas a palavra de Deus não. Ela é o farol que nos dá a direção, que nos dá o caminho. E Isaías, capítulo 40, versículo 8, lá é claro em dizer: seca-se a erva, cai a flor, mas a tua palavra permanece para sempre. Você percebe que a Bíblia é um único livro que não perde o seu valor? A gente conhece muitos cantores famosos, grandes escritores, poetas, e que muitos deles ficam esquecidos na história, né? Um cantor começa fazendo muito sucesso, depois passa-se algum tempo, as pessoas já não se lembram mais dele. E assim vai por diante. Mas a Bíblia não. A Bíblia sempre ela está sendo falada. A Bíblia ela está sempre sendo vista, porque ela não perde o seu valor, ela não perde a sua validade. E é um dos livros que hoje é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Até mesmo quem não é evangélico tem uma Bíblia em casa. É um livro fantástico, extraordinário. Apesar de hoje ser um livro que para alguns é um livro perigoso, alguns odeiam a palavra de Deus. Portanto, que quando nós olhamos para a história do cristianismo do primeiro século, nós vemos como que muitos cristãos que se tornaram mártires morreram para defender esse livro. Mortos no Coliseu Romano, outros queimados em praça pública, e alguns cristãos, até mesmo cristãos fiéis à palavra de Deus, que tiveram que fugir e se esconder em cavernas. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos pelos poderes políticos daquela época. E hoje não é tão diferente. E hoje ainda há países afora que existem missionários que hoje estão morrendo por amor a este livro. Percebe a gravidade da situação? Como que esse livro ele consegue impactar a vida de muitos? Só que para alguns, para o lado positivo, para outros, para o lado negativo. A segunda pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Vamos lá, vamos descobrir qual é a situação de muitos que estudam a Bíblia hoje? Aqui no livro de Atos, no capítulo 8, nós temos esta resposta da nossa segunda pergunta. Atos, capítulo 8, se você puder abrir a sua Bíblia aí também. É uma história muito conhecida. Atos, capítulo 8, a partir dos versículos 26 até o 31. É uma história muito conhecida e acompanhe comigo onde diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo?
Ele então respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, eu quero que você analise agora comigo, nessa seguinte segunda pergunta que nós acabamos de ler, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Sabe o que acontece hoje? Muitos estudam e não entendem. Para entender, o que elas precisam? Que alguém a explique. É o que estava acontecendo com este jovem. Ele estava com sede, com a vontade de conhecer a palavra de Deus. Ele estava aqui lendo o livro do profeta Isaías. Eu acredito que naquele tempo, um pergaminho, uma cópia dos profetas, não era tão barata naquele tempo. E Filipe, que era um seguidor de Jesus, um dos discípulos de Cristo, foi conduzido pelo Espírito até o encontro deste eunuco. E ao vê-lo lendo o livro do profeta Isaías, ele fez a seguinte pergunta: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele fez a seguinte resposta: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então hoje não é tão diferente. Existem pessoas na mesma situação, na mesma semelhança que há deste eunuco. Eles estudam a Bíblia, anelam a querer compreender a palavra de Deus, só que há coisas que são difíceis de entender. E o próprio São Pedro fala isso, que há coisas acerca das Escrituras que são difíceis de se entender. São difíceis de se entender, mas não é impossível, porque todo o desejo de Deus é que compreendemos a tua palavra. A mesma coisa foi o que aconteceu com o eunuco. Deus atendeu a necessidade deste jovem, porque o desejo de Deus é que nós viemos a compreender. Só que Deus nos dá alguns elementos, e um deles é esse. Quando você não consegue entender, você precisa pedir ajuda a alguém, a um instrutor bíblico, um professor, alguém mais experiente, alguém mais estudado, alguém que te ajude a entender aquilo que você não está conseguindo compreender na palavra de Deus. Então, tá certo? Então, é isso que nós precisamos. Muitas das vezes é de um guia, de alguém como Filipe, que venha fazer o quê? Que venha nos orientar, como orientou este eunuco. E eu vou te dizer uma outra coisa. Entretanto, é o Espírito Santo quem nos guia em toda a verdade. É Ele quem nos conduz. E se esse eunuco estava tentando conhecer a palavra de Deus, foi por influência do Espírito de Deus. A nossa terceira pergunta é: qual é a maneira correta, então, de estudar a Bíblia? Então nós vimos que as pessoas têm dificuldade de entender, certo? A palavra de Deus. A Bíblia não é um qualquer livro, é um livro totalmente diferente. Não é a mesma coisa que alguns livros que nós costumamos ler. A Bíblia, ela é poderosa. E há uma coisa que Deus, dentro do seu livro, nos ensina a maneira certa de estudar a Bíblia. O que acontece com as pessoas hoje que têm dificuldade de compreender a Bíblia? Talvez, às vezes, seja porque ela não está estudando a Bíblia da maneira correta como a palavra de Deus ensina. E a nossa terceira pergunta está aqui no livro do profeta Isaías. Ou seja, é o mesmo livro que aquele eunuco estava lendo. E agora nós vamos ver aqui qual é a resposta da nossa terceira pergunta. Aqui no livro de Isaías, nosso capítulo é capítulo 28, a partir dos versículos 10. Deus nos dá a dica de como devemos estudar as suas santas escrituras. Olha para o versículo 10 do capítulo 28. Diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Muito bem. O que é que esse texto está querendo ensinar a mim e a você? A Bíblia está dizendo o seguinte: como nós vamos estudar as Escrituras, há uma coisa que nós temos que colocar em mente, é que a Bíblia, ela interpreta por si mesma. Ela tem que ser a nossa própria intérprete, tá certo? E ao estudar um tema da Bíblia, nós devemos considerar toda a Bíblia, todas as passagens da Bíblia que explicam daquele assunto. Por isso que a Bíblia está dizendo regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, eu não vou aprender tudo sobre a volta de Jesus em um único livro com uma única passagem que fale sobre a volta de Jesus. Eu não posso pegar um único texto isolado ali para aprender um único assunto, um único tema, porque nós vamos entender que existem outras passagens da Bíblia que vão falar daquele mesmo assunto relacionado à volta de Jesus. Seja aí o que você queira aprender, que seja sobre a fé,
sobre a graça, sobre ressurreição, sobre a volta de Jesus, batismo, ou seja, várias passagens da Bíblia em outros textos que vão falar sobre aquele assunto que você está querendo aprender. Então, se eu quero aprender sobre a volta de Jesus, eu vou achar um pouquinho no livro de Apocalipse, no livro de Lucas, no livro de Marcos, e aí eu vou ter uma visão melhor, vai ampliar mais o meu conhecimento sobre aquele assunto. Você entende? Então é assim que você deve estudar a Bíblia. Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre o quê? Sobre a Bíblia. E nós estamos aqui viajando em vários textos somente falando sobre a Bíblia. Eu não pulei, não estou falando de outro assunto. Apesar que nós temos hoje algumas religiões em que os pregadores lá pregam, os pastores vão falar, entra em um assunto, daqui a pouco ele vai, pula para outro assunto. Não, só estou falando aqui sobre esse assunto, sobre a Bíblia. E você percebeu que nós já viajamos em 3 textos da Bíblia falando sobre esse assunto? Então é assim. E essa maneira de estudar a Bíblia vai ajudá-lo a compreender, ter visão melhor sobre o tema, sobre aquele assunto que você quer aprender. Então, como que nós devemos estudar a Bíblia? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Buscarem outras passagens que explicam do assunto. Então, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Isso vai te ajudar muito a compreender aquilo que você está estudando. Então, ou seja, nós precisamos pegar passagens, queridos, que tratam do assunto para nós termos uma visão do todo e não apenas de um verso fora do contexto, tá certo? Ou seja, as passagens difíceis, elas devem ser entendidas à luz das passagens mais claras. Então, aquilo que está difícil, os textos mais claros vão te ajudar a entender a parte difícil que você não está conseguindo entender. Tá certo? Quarta pergunta. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Por acaso a Bíblia pode trazer benefícios para o ser humano? Pode. E eu quero ler com você o texto que está em João, capítulo 5, versículo 39, que vai nos dar a resposta da nossa quarta pergunta. João, no capítulo 5, versículo 39, quero que você acompanhe comigo, onde nós lemos assim. 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós temos nosso primeiro benefício dado por Deus através de sua palavra. E qual é o primeiro benefício? Vida eterna. Vida eterna que só pode ser encontrada em Cristo. E agora eu quero que você entenda. Jesus é o personagem central da Bíblia. De acordo com o texto, a Bíblia falou: examinar as Escrituras, porque ela testifica de mim, ou seja, ela dá testemunho de Cristo. A palavra testificar vem de testemunhar. Então, a Bíblia dá testemunho de Cristo. E Cristo é o autor da salvação. Cada passagem, em cada livro que nós lemos, encontramos o desejo de Cristo em nos salvar, porque ele é o personagem central da Bíblia. Então, se ele que é o personagem central, ele foi o nosso Salvador e continua sendo o nosso Salvador, então, na medida que estudamos a Bíblia, nós estamos conseguindo o passaporte da salvação, o passaporte para a eternidade com Cristo. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você quer ser salvo? Você quer vida eterna, plena em Jesus? Então só existe um caminho, o caminho que Jesus pode te oferecer. Mas para isso eu tenho que examinar as Escrituras. Jesus ainda chega a dizer, não é ler, é examinar, estudar. Porque a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado, examinado. Compreende isso? Eu sei que você compreende isso. Então, o principal benefício de estudar as Escrituras é conhecer a mensagem de salvação que ela nos dá por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Porque ele é o personagem central da Bíblia. Então, queridos, busque conhecer Jesus. Busque se alimentar desse livro, porque pode ter certeza que em cada passo, que em cada verso, em cada texto que você for ler, você vai estar recebendo o caminho para a vida eterna, o caminho para a salvação que Jesus te oferece hoje. Não é amanhã, não é daqui a 1 ano, ou a 2 dias, ou daqui a 3 meses. É hoje. O caminho que Deus está te oferecendo é hoje. Existe outro benefício? Sim.
Que outro benefício prático advém de examinar as Escrituras? João, capítulo 8, versículo 32, temos uma outra resposta. No mesmo livro que acabamos de ler. Aqui no livro de João, capítulo 8, 39, lemos assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Que aquele que conhece a verdade vai fazer o quê? Vai o libertar. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Nós lemos lá no nosso primeiro verso, foi a nossa primeira pergunta. Estava escrito o quê? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade. E ela sendo a verdade, Jesus está dizendo, quem conhece essa verdade tem poder para te libertar. Eu estou falando, querido, não é de libertação que alguns interpretam, que vão para uma igreja com uma enfermidade e saem sem aquela enfermidade, ele acredita que ele foi liberto. Eu não estou falando desse tipo de libertação. Qual é a libertação verdadeira que Jesus quer te oferecer? Eu estou falando, queridos, de pessoas que precisam ser libertas do vício, pessoas que precisam ser libertas da dor, pessoas que precisam ser libertas da depressão, pessoas que precisam ser libertas do pecado, das algemas do pecado, pessoas que estão acorrentadas pelo pecado e que precisam ser libertas. E talvez eu estou pregando para alguém, falando que para alguém que está me assistindo agora, que é alguém que precisa ser liberto. Talvez eu estou falando para alguém que está agora me acompanhando, que está dizendo, irmão, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser liberto desse vício. Eu preciso ser liberto dessa depressão. Eu preciso ser liberto dessa vida de pecado que eu estou vivendo. E Jesus tem a chave para te oferecer isso. Que é o quê? A palavra dele. Nós temos, queridos, relatos e testemunhos de vidas que foram transformadas. Pessoas que aceitaram a Cristo. Pessoas que aceitaram viver uma vida ao lado de Jesus e que hoje tiveram suas vidas transformadas. Pessoas que contam testemunhos, que contam relatos de vidas depravadas que viviam e que hoje são pessoas totalmente diferentes. E você olha para a vida delas e você nem diz que aquela pessoa praticava aquilo. Por quê? Porque Jesus a transformou. A palavra de Deus tem poder, querido. Tem poder. Homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas. Blasfemos que se tornaram reverentes. Ébrios que se tornaram sóbrios. Criminosos que se tornaram confiáveis. Ladrões que se tornaram honestos. Adúlteros que se tornaram puros. E você se pergunta, como isso? Jesus. Jesus pode mudar a tua história, querido. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode fazer você um novo homem, uma nova mulher. E quando as pessoas verem você passando pela rua, quando as pessoas olharem para você, vão olhar para você e vão dizer o seguinte, Jesus está na vida daquela pessoa. A luz está brilhando na vida daquela pessoa. Porque Deus pode transformar você. Existem pessoas que se enganam às vezes achando que foram libertas. Satanás conhece toda a verdade. A Bíblia não diz que aquele que conhece a verdade é liberto? E por que o diabo que conhece toda a verdade? Porque ele conhece a Bíblia. Portanto que lá no deserto, na tentação com Jesus, ele usou a Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Ele conhece Jesus porque ele morou no céu. Ele conhece os anjos, ele conhece. Mas por que ele é o diabo? É porque ele nunca se firmou na verdade. E existem pessoas que vivem na mesma condição de Satanás. Acham que porque conhecem a verdade, acham que foram libertos. A questão não é conhecer, a questão é viver. A questão é quando você conhece e coloca este conhecimento na prática na tua vida. Aí sim, Deus vai mudar o teu coração. Mas se você apenas acha que porque você conhece, acha que foi liberto, você muitas vezes está se enganando. Porque o verdadeiro homem, a verdadeira mulher transformada por Deus, ele conhece a verdade, como diz a palavra, e ele procura viver, ele procura praticar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não viva na mesma condição de Satanás, que conheceu toda a verdade, mas nunca se firmou nela. Nós temos que conhecer e precisamos se firmar na verdade. João 16, versículo 13, diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E quando viesse o Espírito da verdade, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que você talvez está agora diante dessa tela, me assistindo, participando deste curso? Você não, por você mesmo, por sua própria vontade, você não estaria aí. Mas sabe por que você está? Por influência do Espírito de Deus. Ele tocou no teu coração.
Ele apelou no teu coração para que você estivesse agora. Talvez você parou de fazer muitas atividades. Eu não sei o que você parou de fazer para estar diante dessa tela, mas pode ter certeza que o Espírito de Deus o guiou até aqui. E eu acredito para você, meu querido, com toda a sinceridade e humildade do meu coração, esses estudos não vão ser em vão na sua vida. Pode ter certeza. E você tem a liberdade de questionar. Você é livre para questionar. Você é livre para aceitar ou não. Tudo que eu quero apresentar para você é o que está escrito. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidirmos o que nós queremos. E o que você quer na sua vida, eu não sei. Mas a escolha quem faz é você. Tá certo? Eu não quero que você siga a mim. Eu quero que você siga Jesus. É por isso que eu estou apresentando Jesus. Estou apresentando a Bíblia. Então siga a Bíblia. Siga Jesus, não a mim. A nossa sexta pergunta é: quem dirigiu os profetas a escreverem a Bíblia? A palavra profeta quer dizer porta-voz. É aquele que recebe uma mensagem direta de Deus e, ao ele receber essa mensagem, ele transmite para as pessoas a mensagem que Deus quer para aquele povo. E os profetas daquela época, que foram os escritores bíblicos, eles recebiam a mensagem: veio a palavra de Deus até mim para avisá-los que isso vai acontecer, então se arrependam-se. Então há muitas profecias da época que Deus se comunicou aos profetas que eram para aquele tempo, para algumas pessoas que estavam às vezes vivendo em pecado e precisavam consertar a sua vida diante de Deus. E esses livros foram escritos por esses homens, separados, escolhidos de Deus. Só que o profeta bíblico, ele não escreveu independente de Deus. Ou seja, eles fizeram pela divina providência. O Espírito inspirou a mente do profeta e não as palavras. Então eu quero que você entenda de que a Bíblia, apesar de ter sido escrita por homens, o autor é Deus. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, acompanhe comigo a nossa resposta que está aqui em 2 Pedro, tá certo? Acompanhe comigo aí, 2 Pedro, no capítulo 21, 2 Pedro aqui, capítulo 2, do versículo 21, que vai nos dizer o seguinte, acompanhe comigo aí, capítulo 2 de 2 Pedro, deixa eu procurar aqui, capítulo 1, 21, queridos, desculpa, é o 1, verso 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a expressão aqui que aparece a palavra santo não significa homens que não tiveram pecados e que não foram falhos. Todo profeta tinha sua dificuldade, porque nós não somos perfeitos. A palavra santo aqui quer dizer separado, ou seja, homens que foram separados, escolhidos para uma determinada missão, e essa missão foi essa, onde Deus usou muitos deles para levar uma mensagem profética para o povo daquele tempo e também mensagens proféticas que se estendem até o tempo do fim, que é o tempo que nós vivemos. Tá certo? Existem profecias que já se cumpriram, mas existem profecias bíblicas que ainda hão de se cumprir. Então, Deus usou vários meios para se comunicar com os profetas, através de voz audível, falou através de sonhos, através de visões, usou até mesmo anjos para tentar se comunicar com os profetas. Então, a palavra de Deus mostra isso, nós a chamamos de inspiração. Então, ninguém escreveu aqui algo que eles quisessem escrever, algo da sua imaginação. Não. Deus é o que nos inspirou a escrever esse livro. Deus falava com eles e eles relatavam. Por exemplo, Moisés foi quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, que foi Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como que Moisés poderia saber todo o processo da criação, se ele nem existia naquele tempo? Mas você vai perceber que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Então, não só o livro de Gênesis, mas o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que foram escritos por Moisés, como que Moisés saberia o que aconteceu lá na criação
Como ele saberia que o céu foi criado em 6 dias, que a serpente enganou Eva? Como? Se não fosse por inspiração divina. Tá certo? Então você precisa confiar nas Escrituras. Sabe por quê? Porque tudo que está escrito aqui tem se cumprido e ainda vai se cumprir muitas coisas. Então acredito na palavra de Deus, porque ela não falha, ela não mente. Jesus falou para os discípulos que haveriam guerras, rumores de guerras, fome em vários lugares, o amor de muitos iriam se esfriar. E não é isso que nós temos visto acontecer hoje? Não é isso que está diante dos nossos olhos? E quantas profecias que Deus profetizou em sua palavra, que está para se cumprir, e nós já estamos vendo pelas suas evidências no mundo que isso está bem próximo de acontecer. Tá certo? Agora, existe uma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus e que nenhum homem escreveu. É a nossa sétima pergunta. Qual é essa parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus? Existe alguma parte da Bíblia que nenhum autor humano escreveu? Irmão Caio, explica melhor isso aí, porque desde que eu sou evangélico, talvez estou falando para você que é cristão, que entendo que a Bíblia foi inspirada por Deus. E agora você está falando aí que tem uma parte que não foi inspirada por Deus e que nenhum profeta escreveu? Me explica para mim, eu quero entender. Claro, calma, meu amigo. Eu vou explicar para você. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Você acredita nisso? Abra sua Bíblia aí. Livro de Êxodo, capítulo 31. Acompanhe comigo aí, Êxodo capítulo 31, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31, e você vai acompanhar comigo a partir dos versículos 18, e nós vamos ver qual é essa parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus e que nenhum autor humano escreveu. Olha só, capítulo 31, no versículo 18. Olha o que diz aqui. Versículo 18, lemos assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de quem? De Deus. Então, quem é que escreveu em 2 tábuas de pedra que foram entregues a Moisés no Monte Sinai? Quem que escreveu? Foi Deus. E o que é que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra? Os 10 mandamentos, que está lá registrado em Êxodo capítulo 20. Essa é uma parte da Bíblia que nenhum profeta escreveu. Você acabou de ler claramente. Não foi Elias, não é lei de Moisés, de Abraão, Isaac, não. Deus é quem escreveu com o seu dedo. E por que que esse livro, essa parte não pode ter sido inspirada por Deus? Porque Deus não pode inspirar ele mesmo. Ele já é a própria inspiração. E hoje, queridos, é uma parte da Bíblia que uma maioria, até mesmo de evangélicos, rejeitam, que não aceitam. Você acredita nisso? E sabe qual é o argumento para dizer, para não aceitar toda essa parte da Bíblia? O argumento, sabe qual é? É dizer que o Velho Testamento não é mais válido para os nossos dias. Que agora nós temos que seguir apenas o Novo. Você acredita nisso? E olha só o que diz a nossa próxima pergunta. Quanto dos textos são inspirados por Deus? Foi só o Novo Testamento? Será que é só o Novo Testamento que tem a inspiração de Deus? De acordo com 2 Timóteo 3,16, que está aqui a nossa resposta da nossa pergunta, 2 Timóteo 3,16, onde nós lemos assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Qual é a parte? Toda a escritura. E diz assim: e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a educação na justiça. Então é só o Novo Testamento? Não. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. E o texto chega a dizer que ela é útil, ela é importante para ensinar, para corrigir, para moldar o nosso caráter. Então, uma vez que nós aceitamos toda a Bíblia, ela nos molda, ela nos habilita para uma boa obra. E olha que interessante, queridos, é que quando as pessoas rejeitam o Velho Testamento, ela não consegue entender a Bíblia. Por quê? Porque a base do Novo Testamento é o Antigo. É por isso que hoje as pessoas têm dificuldade de entender, porque elas não aceitam toda a Bíblia. Por isso que se você não aceitar toda a Bíblia, já era para você. Eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus esteve aqui, qual é a Bíblia que ele usava?
O Novo Testamento não tinha sido escrito. E qual era a Bíblia que ele usava? Era o Antigo Testamento. Não só Jesus, mas que todos os líderes religiosos da época que usavam era o Antigo Testamento. Era o escrito dos profetas. E se serviu naquele tempo para eles, é também para os nossos dias. Jesus estava no deserto e foi atentado pelo diabo. O diabo usou a Bíblia contra ele e Jesus também usou a Bíblia. E vários textos que Jesus usou estão no Antigo Testamento. Por exemplo, o primeiro deles, a primeira tentação que o diabo usou, quando disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus usou um texto que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que lá diz que não só de pão e água vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele usou um texto do Antigo Testamento. Uma outra pergunta: você devolve o dízimo? Mas o dízimo está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento você não tem uma base clara, explícita, dizendo que você tem que devolver o dízimo. Mas por que na sua igreja você devolve? Está no Antigo Testamento. E aí? Eu estou dizendo para você que o dízimo não é importante? Não é isso. Eu só estou te dando uma lógica. Porque Deus, por mais que você não ache no Novo Testamento explicitamente falando, Jesus aprovou no Novo Testamento a devolução do dízimo. Quando ele falou para aqueles líderes que devolviam o dízimo da hortelã, do cominho, mas não praticavam a justiça, que era o amor ao próximo, Jesus estava aprovando o dízimo. Jesus falou: é importante você devolver, mas não omitindo aquelas, ou seja, mas não deixando de amar o próximo. Tá certo? Jesus falou sobre isso. E o próprio Paulo, lá no livro de Hebreus, ele fala sobre a devolução do dízimo. Ele relembra as práticas dos dízimos do Antigo Testamento. Então, as mesmas práticas do Antigo Testamento, elas são válidas para nós hoje. Tá certo, querido? Porque toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. A aceitação da Bíblia como livro inspirado é um ato, querido, de decisão e de fé. Se você não tem decisão e fé no teu coração, realmente você não vai aceitar toda a Bíblia. E você precisa aceitar, meu irmão. Você precisa aceitar, minha irmã, a Bíblia. Claro que existem coisas do Velho Testamento que não são importantes hoje. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as leis da Bíblia. Nós vamos falar sobre isso também, um dos nossos temas aqui. E a gente vai entender o que foi abolido por Deus e o que não foi abolido por Deus. O que é eterno, o que se estende até hoje, nos nossos dias. Porque a Bíblia fala de 3 leis: as leis civis, as leis cerimoniais e a lei moral. Então nós vamos ver entre essas 3 qual ainda é válida e a que não é mais. Tá certo? Então nós vamos lá. A nossa próxima pergunta é: está alguém então autorizado a alterar a Bíblia? Nós falamos que toda a Bíblia ela é importante. E hoje você tem Bíblias por aí que não tem o Velho Testamento. Existem até Bíblias que contêm 7 livros a mais, além de Gênesis e o livro do Apocalipse. Livros que nós não temos nenhuma base bíblica que foram inspirados por Deus. Livros que quando você pega para ler, está ali, está contrariando algumas partes da verdadeira Escritura. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E Deus nos orienta. Quer ver uma coisa? Olha o que diz em Apocalipse capítulo 22. O último livro da Bíblia, que é o livro aí que muitas igrejas têm medo de ler, porque tem símbolos e etc e tal, mas você vai aprender comigo que não tem nada disso. Apocalipse 22, versículo 19 e 18 diz assim: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos, isso é sério. Olha só o perigo que é alguém alterar a Bíblia. Deus está dizendo nem acrescentar e nem tirar. Por quê? Porque a Bíblia é espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e corta do outro. Porque a Bíblia ela pode te salvar, mas ela também pode te condenar. O juízo descrito desse livro. Se você está mexendo na palavra de Deus, querido, se você que é um líder religioso, que está acrescentando coisas na Bíblia, que está tirando coisas da Bíblia, tome cuidado. Que Deus é claro em dizer que nós não devemos nem acrescentar e nem tirar. E não é isso que hoje muitos religiosos estão fazendo? Mexendo na palavra, falando que está escrito aquilo que não está, e tirando aquilo que está escrito e dizendo que não está escrito. É por isso, queridos, que o povo de Bereia tinha um costume: quando as pessoas falavam de Deus, elas chegavam em casa
e conferia tudo aquilo que as pessoas estavam falando, se aquilo vinha de Deus, se estava escrito ou não. Se o mundo fizesse isso, nós hoje teríamos menos pessoas enganadas. Mas hoje as pessoas não fazem isso. Elas querem ouvir os seus líderes, elas querem ouvir os homens a pregarem a palavra de Deus e querem segui-los. Só que Jesus falou, há caminhos que parecem ser verdade, mas o final é a morte. Jesus falou, como um cego pode guiar o outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Jesus repreendeu os líderes judeus daquela época e dizer o seguinte, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Entende a gravidade da situação, querido? Jesus repreendeu práticas desse tipo lá no passado e hoje não é tão diferente. Deus falou, surgiriam falsos profetas, falsos cristos. Então você precisa, querido, ser guiado por Jesus, pelo que está escrito e não pelo que o homem diz. Pedro disse também, em uma de suas cartas, ele falou, o que importa é obedecer a Deus ou aos homens? É Deus. E a nossa última pergunta, querido, termina dizendo o seguinte, como são chamados os praticantes da Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro só para ficar aqui no nosso entendimento. Não. A Bíblia é um livro para nós nos apropriarmos dela e colocarmos em prática em nossa vida aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós aprendemos. E olha o que Jesus disse aqui, em João 3, versículo 17, onde diz, bem-aventurados se praticados os ensinos da Bíblia. Feliz. O que Deus está oferecendo para mim? O que Deus está oferecendo para você? Felicidade plena. Só que a felicidade só pode ser concedida. O crente só pode ser feliz se ele ama de verdade a palavra e deseja vivê-la e praticando em sua vida. Tiago, capítulo 1, 22, é claro em dizer que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas que devemos ser praticantes, não enganando a si mesmo. E quantos crentes que estão por aí hoje que vivem se enganando a si mesmo? Por quê? Vão para a igreja, ouvem um belo sermão, mas vão para casa. Mas tudo aquilo que ouviu, ele não coloca em prática na vida dele. Só foi lá para ouvir. É o crente papa-figo, só está na igreja para se alimentar, mas na sua vida não coincide com aquilo que ele aprendeu. Nas práticas é totalmente ao contrário. Querido amigo, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé e prática na sua vida? Será que você deseja aceitar toda a Bíblia mesmo no teu coração? Queridos, quando a gente olha para o passado, porque a Bíblia nos traz um aprendizado muito grande. A Bíblia é um ensino que traz para nós, quando a gente olha para aquelas pessoas lá do passado, as práticas de alguns profetas que falharam, homens e mulheres que falharam, mas que nós aprendemos com esses erros. A gente também aprende com essas lições do passado. Isso ajuda o nosso crescimento. Quando a gente vê as histórias de José, o homem que foi ali, que ficou lá de Jesus até o fim, Deus o honrou. Quando a gente vê o jovem Davi, um homem valente, que por mais falho e pecador que foi, um homem que se redimiu e voltou a ser um homem segundo o coração de Deus. São lições que podemos se apropriar na nossa vida. Porque Deus é o mesmo de ontem, querido, e o mesmo de hoje, Ele não mudou. O mesmo foco de Deus no passado ainda continua sendo o mesmo de hoje. Então, que nós precisamos aceitar toda a Bíblia. Você sabia que a Bíblia ela tem orientações importantes para como educar os filhos? Como ter um casamento abençoado por Deus? A Bíblia tem orientações para tudo. É por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, para repreensão e para educação na justiça. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Dedique tempo, querido. Dedique tempo, meu amigo, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Eu não sei quanto tempo você fica diante de uma televisão. Eu não sei quanto tempo você fica diante de um celular. Eu não sei quanto tempo você tira para ler a Bíblia, mas tira um tempo. Não leia a Bíblia só quando você vai para a igreja. Tenha intimidade com Deus. Procure ter comunhão com Deus. Procure, querido, fazer a vontade de Deus. E aqui, um último apelo que eu deixo para você é: esforça-te. Procure a pedir a Deus, Deus me dê forças para que eu faça o possível para colocar em prática os teus ensinos. Se você que está me acompanhando agora ouviu esse estudo, eu não sei se você acredita no que você ouviu aqui, é de Deus ou não.
Mas eu quero dizer para você que se você acredita que é de Deus sim no teu coração, meu conselho para você é: coloque em prática, procure viver. E olha, Deus prometeu, e se você examinar as Escrituras, aceitar a verdade de Deus, ela vai te libertar, ela vai transformar você. Você será uma pessoa mais feliz desse mundo, porque eu sou feliz. Eu passo por dificuldades, eu passo por provações, porque todo crente desse mundo passa por lutas, mas eu me considero uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque só estar ao lado de Jesus, o servindo, é motivo de felicidade e muita alegria. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, obrigado por mais um estudo, obrigado por esta pessoa que estudou também humildemente a palavra de Deus comigo. Desde já eu peço uma bênção especial na vida dela e que ela venha praticar em teu coração todos os teus ensinos. Que ela seja um homem ou uma mulher honrosa na tua presença. E que, meu Pai, aquele que ainda se encontra aprisionado no pecado, que ainda precisa ser transformado, que ainda precisa ser liberto do vício, de qualquer pecado, por favor, Jesus, eu peço agora que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre esta pessoa, que o Senhor venha transformar teu coração, que venha transformar a tua vida agora, para que ela tenha uma história para contar, para que outros venham se espelhar na tua vida e dizer: eu quero servir esse Deus que você serve. Obrigado, Jesus, por tudo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome